Olá, amigos da TV Justiça. Está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana no que foi julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como o amigo da TV Justiça pode perceber, tudo novo, estamos com um cenário novo, sempre com o objetivo de melhorar a forma de passar os acontecimentos do Poder Judiciário para você, amigo da TV Justiça. Hoje, as sessões do Supremo Tribunal Federal dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2013. Karina, na verdade, nós estamos começando justamente os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no que se refere a julgamentos. E foi uma semana bastante movimentada. Bastante movimentada, muitos julgamentos concluídos. Nós tivemos uma peculiaridade na sessão plenária de quarta-feira, do dia 6, que vários dos processos elencados na pauta dirigida eram processos que já tiveram o julgamento iniciado e que seriam retomados numa perspectiva de apresentação de votos vistas dos ministros que haviam solicitado. Então, nós tivemos, por exemplo, a conclusão de um recurso extraordinário envolvendo o Vale-Refeição, por exemplo, que repercutiu, a decisão do Supremo repercutiu em mais outros 28 mil processos que estavam sobrestados, aguardando esse julgamento para definitivamente terem um resultado final. Então, foi uma semana bastante produtiva, várias liminares concedidas em ações diretas de inconstitucionalidade no plenário da quinta-feira e assuntos que variaram desde matéria penal até matéria tributária, direito de família, uma semana bastante movimentada e bastante produtiva e com resultados definitivos no Supremo Tribunal Federal. E ainda nesta edição você vai ver também que nós tivemos a presença do presidente da Câmara dos Deputados em visita ao gabinete do ministro Joaquim Barbosa e ainda uma entrevista exclusiva com o ministro Luiz Fux, ainda nesta edição. E vamos conferir agora o primeiro processo em julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Também um dos primeiros votos vista apresentados já, como disse a Karina, exatamente nessa retomada de processos que estavam em expectativa de julgamento. Vamos começar, portanto. Recurso extraordinário 563.708. Relatora ministra Carmen Lúcia. Mato Grosso do Sul versus Adão de Freitas Amorim. O recurso foi interposto contra um acórdão que reconheceu a servidores públicos a manutenção da remuneração como base de cálculo do adicional por tempo de serviço, mesmo após a alteração do artigo 37, inciso 14 da Constituição, pela emenda constitucional 19, essa de 1998. O fundamento é de que teriam direito adquirido a referida forma de cálculo. O julgamento foi retomado com o retorno do ministro Joaquim Barbosa com voto vista após o pedido de vista que foi apresentado em sessão anterior, na qual houve a apresentação do voto da relatora ministra Carmen Lúcia. O ministro Joaquim Barbosa inicialmente acompanhou este posicionamento da relatora. Vamos rever. Em resumo, não vejo como a irredutibilidade possa ser entendida como barreira à aplicação de normas constitucionais, no caso concreto, em que os valores alegadamente suprimidos não chegaram a ser pagos aos servidores. Assim, dou provimento a este recurso extraordinário específico pelas razões expostas. Considerando a existência da repercussão geral, fixo como tese a ser observada para outros julgamentos a necessidade de se investigar a respeito do efetivo recebimento no passado da parcela pleiteada com fundamento na irredutibilidade. Assim, para os servidores admitidos antes da emenda, é necessário comprovar o recebimento dos valores sob a fórmula pleiteada, fato que poderá conduzir à afirmação da irredutibilidade apenas em relação à possível quantia suprimida. Não há, por outro lado, qualquer direito adquirido ao cálculo da parcela de acordo com a fórmula anterior para aqueles servidores que, por razões diversas, já recebiam de acordo com a fórmula trazida pelo novo texto, ainda que admitidos antes da redação prevista na emenda constitucional. Os servidores admitidos após a emenda, por óbvio, não possuem direito ao texto revogado. É como voto. Porém, tanto a relatora quanto o ministro Joaquim Barbosa reajustaram os respectivos votos após sugestão do ministro Teori Zavascki de dar provimento parcial ao recurso extraordinário apenas para garantir a irredutibilidade de vencimentos. Karina, antes de vermos qual foi a sugestão do ministro, como é que nós podemos destrinchar um pouco mais este processo? A princípio ele parece bastante confuso porque fala uma hora em remuneração e vencimentos, vamos tentar entender.
No estado do Mato Grosso, havia uma forma de se calcular essa chamada gratificação por tempo de serviço para os servidores do estado. E a forma de se calcular essa gratificação era em cima do que se denominava remuneração. Remuneração é o salário que o servidor ganha, mais as vantagens que são acrescidas a esse salário base, vamos dizer assim. Então, isso é remuneração. Então, a gratificação, ela era calculada a partir daquele valor que se somavam, salário mais vantagens. Com a emenda constitucional número 19 de 98, como vimos, houve uma alteração no texto constitucional dizendo assim, não, para essas vantagens novas, mesmo as gratificações, não se pode calcular sobre a remuneração. Então, tem que calcular sobre o salário. No ano de 2000, o Estado do Mato Grosso do Sul, para adequar a legislação à nova regra constitucional, fez, portanto, decidiu que essa gratificação por tempo de serviço deveria incidir agora, não mais sobre a remuneração anteriormente, mas sobre os vencimentos, que é o salário base, é aquele salário que todo mundo recebe ao final do mês. Alguns servidores, se sentindo prejudicados, recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que entendeu que, nesse período entre a emenda e a nova legislação, esses servidores deveriam receber essa gratificação por tempo de serviço calculada ainda sobre a remuneração e não sobre apenas os vencimentos do salário base. E com essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que permitiu que fosse feita dessa forma o cálculo, veio o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal questionar justamente esse período de que forma, o cálculo deste período de tempo para estes servidores. Essa é a grande questão que deveria ser discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal. E a sugestão, a alternativa sugerida pelo ministro Teori Zavascki, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido ao regime jurídico, mas reconhece que no período de 1990 a 1999, os servidores tinham direito ao adicional calculado sobre a remuneração, que deve ser assegurado com base no princípio da irredutibilidade salarial. Nossa jurisprudência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é antiga e tranquila no sentido que não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico, especialmente de regime jurídico remuneratório de serviço público. De modo que não há o direito adquirido assegurado pelo acordo recorrido à manutenção do regime jurídico. No caso, o que se deve assegurar, no meu entender, não é a manutenção do regime jurídico. O que se deve assegurar é a irredutibilidade dos vencimentos. Isso significa dizer, na prática, que se deve dar parcial provimento ao recurso. Karina, trocando em miúdos. Significa que a decisão do Tribunal de Justiça não foi equivocada, mas que, de uma certa forma, deve se adequar à nova situação e o cálculo dessa gratificação agora não pode implicar numa redução daquele valor recebido pelos servidores até então. Vamos, portanto, para mais um destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui o tema é Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações, o famoso ITCD. Na verdade, são vários processos sobre o tema, destacando o recurso extraordinário 562.045, Estado do Rio Grande do Sul versus espólio de Emília Lopes de León. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Outros recursos extraordinários também neste julgamento, como, por exemplo, o recurso extraordinário 562.045, RE 544.438 e ainda o 544.298. Entre outros. O processo no qual o ministro Marco Aurélio apresentou o voto vista foi recurso extraordinário contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, adotando um entendimento majoritário do chamado órgão especial daquela corte, declarando a inconstitucionalidade da progressividade da alíquota do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações, prevista no artigo 18 da Lei Estadual número 8.821, de 89, e determinou a aplicação da alíquota de 1%. Karina, também outro que a gente pode se perder no meio do caminho, né? Nós tínhamos aqui uma lei que previa uma forma, na verdade, esse imposto é uma forma de arrecadação do Estado sobre esses bens, esse patrimônio deixado pelo falecido. E quem vai ter que pagar esse imposto são os herdeiros.
Na verdade, o que o Estado fez foi, numa tentativa de arrecadar mais, estabeleceu alíquotas progressivas, ou seja, um aumento gradual, proporcional ao patrimônio deixado, de 1% até 8%. E isso foi questionado a sua constitucionalidade. Seria constitucional ou não estabelecer esse percentual? O tribunal entendeu que era inconstitucional e contra essa decisão o Estado veio ao Supremo Tribunal Federal porque tem o intuito de arrecadar mais e quer essa progressividade da alíquota e trouxe o assunto para ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário. O que se discutiu principalmente foi sobre a consideração da lei acerca da capacidade contributiva. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele ficou vencido, o ministro Ricardo Lewandowski também, mas o ministro Marco Aurélio sustentou que não se levou em consideração e julgou, portanto, inconstitucional essa legislação, no sentido de que não seria levada em consideração a capacidade contributiva dos destinatários dessa herança, que na verdade são os herdeiros que terão que pagar este imposto. E disse até que não seria absurdo pensar que poderia haver uma renúncia à herança justamente para deixar de recolher o tributo. Então, nesse sentido, ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski, mas a maioria que se formou decidiu pela constitucionalidade, revogando, portanto, na verdade, dando provimento ao recurso extraordinário para modificar aquela decisão do Tribunal de Justiça. Vamos rever o voto do ministro Marco Aurélio. A progressividade, conforme retratado nos precedentes citados no esboço de proposta de verbete vinculante formalizado pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, chega a suprir a legislação complementar prevista na Carta da República, deslocando o que é mais grave, a competência tributária da União para os Estados-membros. Por tais razões, sem aderir à interpretação atribuída pelo relator ao artigo 146, parágrafo 1º da Lei Maior, no sentido de que só a Constituição poderia autorizar outras hipóteses de tributação progressiva de impostos reais, consigno que afronta o princípio da capacidade contributiva, admitir a progressão de alíquotas na incidência do tributo sobre a sucessão causa-mortes, sem que haja qualquer consideração da situação econômica do sujeito passivo da obrigação tributária, o destinatário da herança. Consoante os fundamentos expendidos, acompanham a conclusão do relator e desprovejo extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 8.821 do Estado do Rio Grande do Sul. É como voto. E o resultado, como já vimos, a maioria deu provimento, portanto, neste julgamento conjunto de vários recursos extraordinários tratando sobre esse tema. No segundo bloco do nosso programa de hoje, ainda temos mais processo que foi julgado na sessão plenária da quarta-feira, mas você também vai ver os destaques da sessão da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda temos um destaque, um julgamento de grande repercussão na sessão plenária da última quarta-feira. Um julgamento conjunto, na verdade, mas que teve como principal processo, que chamou a atenção para o caso, o mandado de injunção 943. Relatoria do ministro Gilmar Mendes, Raimundo Nonato de Almeida versus Vale S.A., presidente da República e Congresso Nacional. Mandado de injunção impetrado por ex-empregado da Companhia Vale do Rio Doce contra o que entendeu ser uma omissão legislativa, ele visando garantir o direito constitucional que o supõe que teria de receber aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Neste caso, parece impossível que o Supremo Tribunal Federal sirva-se, tomando de empréstimo, os padrões normativos da Lei 12.506, os quais se mostraram adequados aos trabalhadores e empregadores e foram chancelados pelo Poder Legislativo para aplicá-los aos mandados de injunção aqui impetrados e que tenham tido o julgamento iniciado antes do advento da referida lei regulamentadora. Portanto, Karina, duas questões. Primeira, apenas
para aqueles que têm tramitação aqui no Supremo Tribunal Federal, foram esses mandados de junção que foram julgados. E, além disso, também um determinado período de tempo em relação a este cálculo. A nova lei estabelece essa proporcionalidade. Então, quem trabalhou durante um ano numa empresa tem o direito a 30 dias de aviso prévio. E se continuou mais 3 dias de aviso prévio no decorrer dos anos que for trabalhado nessa mesma empresa, até um total de 90 dias de aviso prévio que teria direito. Então, essa foi a proporcionalidade estabelecida pelo Congresso Nacional. Mas a pergunta que se poderia fazer é, a decisão, essa nova lei de outubro de 2011, ela tem aplicação, ela retrocede no tempo para alcançar pessoas que foram demitidas anteriormente à legislação? Não. E essa foi a tônica do ministro Gilmar Mendes, no que foi acompanhado pelo plenário. Apenas aquelas pessoas que ingressaram com mandado de junção e havia judicializado esse problema da proporcionalidade do aviso prévio é que teriam o direito da aplicação da nova lei, não aos demais casos, aos demais demitidos ao longo da Constituição, por exemplo. Não seria possível nós imaginarmos de 88 até 2011 todas aquelas pessoas que foram demitidas, a lei retroagindo para poder alcançar essa proporcionalidade. Não, alcança apenas aquelas pessoas que ingressaram com mandados de injunção. Bom, portanto, destaque da quarta-feira. Vamos agora para os destaques da sessão plenária da quinta-feira. No caso, um julgamento conjunto de vários processos relacionados ao chamado caso Goldman. Agravo regimental no habeas corpus 99.945, RHC recurso em habeas corpus 102.871 e ainda o HC 101.985. Relatoria do ministro Marco Aurélio, Silvana Bianchi Carneiro Ribeiro versus presidente do STJ. De acordo com a advogada de Silvana Bianchi, a avó do garoto, ele teria sido compelido a sair do Brasil sem que tivesse o direito de se manifestar, pois não teria sido ouvido diretamente pelo juiz. O ministro Marco Aurélio votou pelo provimento dos apelos apresentados pela avó do menino. O ministro considerou prejudicado o agravo do pai biológico. O voto do ministro Marco Aurélio assegurava o prosseguimento dos HCs para que o mérito fosse analisado pelo plenário da Corte, sob o argumento de que o habeas corpus seria, sim, meio hábil para questionar o direito de liberdade de ir e vir da criança. O ministro Gilmar Mendes votou no sentido de negar provimento aos recursos, citando jurisprudência quando do julgamento da APDF 172, em que o STF arquivou o pedido do Partido Progressista, que pretendia impedir a entrega do menor, abre aspas, de forma abrupta, fecha aspas. Os ministros concluíram naquele julgamento que existem instrumentos processuais cabíveis para se questionar a aplicação da chamada Convenção de Haia, que trata do sequestro de crianças e que inviabilizou a análise da DPF. Vamos rever trechos dos dois votos. Entendo, como fiz ver no julgamento procedido na segunda turma em idêntica medida, porque entendo pertinente o habeas corpus. Peço vênia ao ministro Gilmar Mendes, que exteriorizou compreensão diversa, para prover o agravo e ter-se, portanto, o curso deste habeas corpus. É como voto nesse caso. Essa DPF, como já foi dito, veio a referendo essa liminar veio a referendo do plenário. E aqui, o próprio ministro Marco Aurélio reviu o seu entendimento em relação à liminar, ressaltando que apenas considera a liminar para cautelar a situação que à época se revelava de urgência. Assim, no próprio julgamento do referendo da medida liminar, o ministro relator reconheceu o não cabimento da mencionada ação para o caso. É fundamental ressaltar aqui que o colegiado desta Corte, naquele momento, tomou amplo conhecimento do caso ora debatido, ainda que sob os limites da discussão do cabimento da referida ADPF, com diversas manifestações de reforço à impossibilidade de se desprestigiar o que é decidido nas vias ordinárias. Essa orientação está explicitada nos votos de diversos ministros desta Corte, em relação ao julgamento do referendo da medida cautelar na ADPF 172, ocorrido em 10/6/2009. Nesse julgamento, o plenário do STF assentou, por unanimidade,
a existência de outros meios processuais aptos a combater o ato judicial impugnado, a natureza excepcional da ADPF, a sua inadequação para o caso com prejuízo do exame da medida cauteladora anteriormente deferida. Destaque da semana ainda, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, teve um encontro com o novo presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, recebeu visita de cortesia do presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. Eles discutiram projetos que podem ser votados pela Câmara este ano, que são de interesse do Judiciário, como a reforma da Lei Complementar 35, que é de 1979 e trata do Estatuto da Magistratura. Falaram ainda sobre mudanças no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Outro destaque, nos dias 18 e 25 deste mês, vai ocorrer audiência pública sobre a chamada Lei das Televisões por Assinatura. O ministro Luiz Fux é o relator das 3 ações que questionam a lei no STF. Ele concedeu esta semana uma entrevista exclusiva à TV Justiça, falando sobre este e outros temas, como, por exemplo, outro instrumento que começou a ser usado no STF para resolver questões judiciais, as audiências de conciliação. Vamos ver na entrevista concedida à repórter Neila Guimarães. Basicamente, há 3 pontos centrais em que se discute nessas ações de declaração de inconstitucionalidade. A primeira delas é que essa nova regra jurídica ela impõe que essas TVs por assinatura tenham um conteúdo nacional obrigatório. Isso no sentido de incrementar a produção independente nacional que compõe a grade dessas televisões. Por outro lado, também essa lei impede que o proprietário de TV, de radiodifusão, seja também proprietário cruzado de uma TV por assinatura. E aí se discute sobre se isso não estaria ferindo o direito de propriedade constitucional. E, por fim, exatamente para tornar cada vez mais livre esse mercado, com a adesão de vários produtores independentes, a lei eliminou a necessidade de licitação, que acabava gerando quase que um monopólio, porque os vencedores das licitações eram sempre os mesmos. Então, também se argue se é legítima essa dispensa da licitação, e isso se faz através de um dos capítulos da arguição de inconstitucionalidade dessa lei. Como a matéria é uma matéria muito especializada, é uma matéria que interessa a quem produz, é uma matéria que interessa aos proprietários, é uma matéria que interessa aos próprios consumidores, nós marcamos essa audiência exatamente para ouvir todos os segmentos interessados no desate dessa questão. Essas audiências públicas hoje, elas marcam exatamente uma nova feição do processo. Porque o processo num Estado democrático, ele precisa de uma participação quanto maior possível da própria sociedade, exatamente com o objetivo de se decidir uma questão, ouvindo-se os segmentos que são interessados. Por outro lado, há uma afirmação de que os juízes têm um conhecimento enciclopédico. Agora, o conhecimento enciclopédico do magistrado é um conhecimento adstrito ao meio jurídico. Então, afirma-se que o juiz não pode desconhecer a lei. Mas, ora, nesse caso específico, além da lei, há fatores interdisciplinares, como ocorreu na discussão sobre as células-tronco, na discussão sobre a anencefalia, porque nós, magistrados, temos conhecimento daquilo que é ilícito ou daquilo que é lícito. Agora, o conhecimento do fato que dá ensejo à aplicação da regra jurídica, por vezes, depende de um conhecimento interdisciplinar que escapa exatamente a essa percepção do magistrado. Então, por exemplo, nós precisamos tomar conhecimento, através de uma audiência, se os consumidores serão beneficiados ou prejudicados com essa nova ordem jurídica, na medida em que a Constituição brasileira protege de forma privilegiada o consumidor. Nós precisamos saber se efetivamente isso está em prol da livre iniciativa, que é um dos valores do Estado Democrático de Direito, ou vai contra a livre concorrência, e também verificarmos se, de alguma maneira, um direito fundamental, como só é o direito de propriedade, está sendo atingido por essa lei. E por isso é que nós vamos ouvir vários especialistas do setor, titulares de empresas de
de televisão, de radiodifusão, de TV por assinatura, vamos ouvir os consumidores, vamos ouvir a Ancine, vamos ouvir a Anatel, vamos ouvir produtores independentes, artistas que virão aqui exatamente contribuir para que a solução de uma questão que não é só jurídica, mas também interdisciplinar, seja, digamos assim, essa solução seja proferida de maneira mais exata possível, de acordo com a realidade. Às vezes, só o conhecimento jurídico não basta. Eu sou magistrado de carreira e durante toda a minha carreira eu sempre acreditei que a conciliação, a autocomposição, as próprias partes chegando a uma solução amigável em relação àquele litígio representava a melhor forma de pacificação social, de solução dos conflitos entre as pessoas, de otimização do relacionamento social. Eu, quando juiz de primeira instância, fiz várias audiências de conciliação e obtive resultados magníficos. No Superior Tribunal de Justiça, certa feita me deparei com uma situação litigiosa no Pontal do Paranapanema. E, naquela oportunidade, havia um confronto entre o movimento sem terra e o proprietário da fazenda. Um senador da República, o senador Eduardo Suplicy, então entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia atender as pessoas do meu gabinete para tomar conhecimento daquele conflito que estava na iminência de gerar efeitos dramáticos para a nossa população, até com perigo de risco à vida e à integridade daquelas pessoas que se confrontavam. Eu, então, os recebi no meu gabinete, recebi o proprietário do imóvel, recebi os representantes do Movimento Sem Terra, recebi as entidades públicas que velavam por aquelas pessoas. E qual não foi uma surpresa quando, ao final de todos os debates, nós vislumbramos a oportunidade de engendrarmos uma conciliação, de fazermos uma conciliação. Isso efetivamente foi feito. O proprietário da fazenda recebeu o valor da indenização, as famílias foram assentadas e obtivemos uma solução que jamais conseguiríamos através da decisão judicial, que sempre impõe que haja um vencedor e um vencido. E, nesse caso, todos saíram vencedores e vencidos, inclusive o Judiciário e a nação brasileira. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, a nossa expectativa é que a gestão do ministro Joaquim Barbosa seja uma gestão muito eficiente, no sentido da gestão processual. Nós temos muitos recursos submetidos à repercussão geral. Isso significa dizer que, enquanto eles não são julgados, essas teses ficam suspensas nos tribunais locais. E nós temos um número volumoso de teses que precisam ser dirimidas. Então, a presidência, e eu me considero integrado ao tribunal e sempre que posso presto aí a minha colaboração, o tribunal vai se empenhar na solução dessas questões que estão sobrestadas. E, em relação à primeira turma, nós também pretendemos, na presidência da primeira turma, termos, assim, eficiência, porque o Supremo Tribunal Federal tem um volume muito expressivo de processo, então é preciso ter eficiência e racionalidade. Então, nós vamos tentar conciliar esses dois reclamos, né, da eficiência e da racionalidade, criando, assim, pautas temáticas em que se possa, numa só sessão, julgar uma série de temas idênticos e, com isso, esvaziar o volume de processos e racionalizar no sentido de pré-avisar, com uma certa antecedência, os integrantes da turma e os próprios advogados que os processos serão julgados com uma certa antecedência para que eles possam se preparar. Porque o volume é tão grande hoje que, por vezes, os processos eles são incluídos em pauta na antevéspera do julgamento. Isso dificulta o trabalho dos votantes e também dos advogados que vão sustentar.
Lembrando que a audiência será nos dias 18 e 25 deste mês e será transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça, sempre a partir das 2 horas da tarde. E por aqui vai ficando esta primeira edição do ano de 2013 do Plenárias, já com o encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, na quarta e quinta-feira, com o direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela audiência, como sempre, pela companhia e continue aqui na TV Justiça.